A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, eu queria deixar essa mensagem de Jó 4, capítulo 4, há dias para os irmãos, mas graças a Deus cheguei um pouco cansado, trabalhei hoje, domingo, cheguei muito cansado, mas o Espírito Santo de Deus me despertou para deixar essa mensagem. Em meio às perseguições, às lutas, às dificuldades, o Senhor me despertou para que eu deixasse essa mensagem, porque pessoas precisam ouvir essa mensagem. Então, hoje eu quero deixar para nossa meditação, para nossa vida espiritual, essa mensagem do capítulo 4 de Jó. O capítulo 4 de Jó, o título diz assim: Elifaz repreende Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfardar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecestes, fortificaste. Os joelhos desfaleceste e fortificaste. Mas agora a ti vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas? Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança em sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora de qual é o inocente que jamais perece, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos do leão andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, os meus ouvidos perceberam um sussurro dela, entre pensamentos de visões da noite. Quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. E então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Quanto menos naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde manhã até a noite são despedaçados, e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa eles a sua excelência, morrem, mas sem sabedoria. Amados,
que eu queria passar para os irmãos hoje? Eu quero falar de dois homens. Elifaz, um homem de Deus, que Deus levantou para alertar Jó. O título diz assim: Elifaz repreende Jó. Então, mas Elifaz foi levantado por Deus, porque Jó era um homem íntegro, reto, se desviava do mal. E a Bíblia diz, o Senhor disse que ele tinha feito muitos males a Jó sem causa alguma. Mas Jó já tinha perdido seus filhos, seus bois, seus bens. Aí cai uma doença em Jó, a Bíblia diz de uma chaga maligna e uma doença nos ossos. Está escrito em outros livros, em outro livro da Bíblia, em outro capítulo e versículos. Mas eu estou dizendo aqui para os irmãos. Então Jó, naquele momento, Jó começou a murmurar, digamos assim. Jó começou a achar que Deus a tinha abandonado. Aí Elifaz, o homem de Deus, chega para repreender Jó. Então vamos explanar os versículos e os irmãos vão entender. E Elifaz repreende Jó, o título. E então respondeu Elifaz, o temanita, disse: se intentarmos falar-te, enfardar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Então ele disse assim, ó, ele levantou Elifaz e disse para Jó: se tentarmos falar-te, enfardar-te-ás, mas quem pode conter as palavras? Quem pode conter as palavras de Deus? Aqui Elifaz estava dizendo das palavras de Deus. Quem pode conter? Qual é o homem que pode conter as palavras dessa escritura? Para nós trazendo dos dias de hoje. Qual é o homem que pode paralisar, conter a escritura sagrada? Eu sei que já estão planejando isso. Mas vai ser para, vou usar uma palavra pesada, vai ser para desgraça deles. Mexer com as coisas do Senhor. Causar ira no Deus Todo-Poderoso. Tentar a Deus. O homem que faz isso, ele tem o parecer de louco. Então vamos para o 3. Eis que, olha o que ele disse para Jó. Olha o que ele faz disso para Jó. Eis que ensinaste a muitos. Porque Jó, ele ensinava as pessoas. Jó era um homem íntegro, correto, se desviava do mal, mas ele ensinava o caminho do bem. Ele ensinava a palavra, ele ensinava o caminho de Deus para o povo. O povo via Deus em Jó. Então ele faz disso para Jó. Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. Jó, ele fortalecia as pessoas que estavam fracas com as suas palavras. Jó ajudava as pessoas financeiramente e ajudava com a palavra de Deus. Jó era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Olha o 4. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam. Ele faz disso para Jó. Jó, as tuas palavras levantaram os que tropeçavam, Jó. Tem muitos caídos que já levantou muitas pessoas nos dias de hoje. Pastores, presbíteros, diácono, obreiro, membro, caído, que já fez a obra de Deus, já levantou muitas pessoas. Mas devido à opressão maligna e o sistema imprensando ele na parede, ele pega e se afasta de Deus. E se entrega às mãos de Satanás. Essa palavra para os caídos, para os pastores desviados, para aqueles que estão afastados da presença de Deus. Ele veio falar, veio repreender Jó, permitido por Deus, que Deus está mostrando que Jó era íntegro, reto, se desviava do mal e teve o seu momento de fraqueza. Conde lá nós, que é incomparável a Jó. Incomparável a Jó. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecestes, fortificaste. Os joelhos que desfaleceste foram fortificados, Jó, por você.
Você era usado, você foi usado, Jó. Ele faz falando para Jó. Mas agora a ti vem e te enfadas, tocando-te a ti, te perturbas. Jó, de certa forma, ele faz via Jó, de certa forma, um pouco perturbado, devido à aflição e à luta em que Jó estava passando. E porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança? Jó, você não era temente a Deus? Você não tinha toda a confiança em Deus, Jó? Ele faz falando para Jó. Você não tinha, Jó, confiança em Deus e confiava em Deus, Jó? Você não temia a Deus, Jó? E ele prossegue. E a tua esperança e sinceridade dos teus caminhos, ele era a tua esperança e a sinceridade dos teus caminhos, Jó. Ele chegou e falou tudo isso para Jó. Ele era a tua esperança e a sinceridade dos teus caminhos. E o 7 ele continua. Lembra-te agora de qual é o inocente que jamais perece. Lembra-te agora, Jó, qual é o inocente que perece? Essa palavra trazendo para os dias de hoje, qual é o inocente que vai perecer? Qual é o inocente diante de Deus que perece diante desses perseguidores malditos? Malditos! Que usam a palavra e perseguem pessoas inocentes sabendo que está errado. E ele faz disso para Jó. Jó, qual o inocente diante de Deus que perece, Jó? Qual é o inocente que perece? Então, ele disse: qual é o inocente que jamais perece, Jó? O Senhor está dizendo aqui que nem o inocente perece. O Senhor não deixa os inocentes perecer. Satanás pode levantar toda a sua tropa, mas os inocentes não perecem porque Deus não deixa perecer. Essa é a palavra de Deus. Ele falou isso para Jó e trazendo para os dias de hoje é a mesma coisa. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. A palavra dele disse: eu sou o Deus de hoje, o Deus de hoje, de ontem e de eternamente. E continua. E aonde foram os sinceros destruídos? E aonde, Jó, foram os sinceros destruídos? Quem é sincero com Deus, o Senhor jamais destruirá os que são sinceros com Ele, os que andam com Ele em sinceridade. Eles têm a morada eterna garantida, nova vida em Cristo Jesus, e comerá da árvore da vida do meio do jardim. A Bíblia diz que a igreja do Senhor se alimentará da árvore da vida, da árvore do fruto que vai estar no meio do jardim da Nova Jerusalém, que simboliza o novo Éder. Então essa palavra vem de Deus para nós. Vamos para o 8. Segundo eu tenho visto os que lavram a iniquidade, e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então, ele viu os que semeiam maldade, os que cometiam iniquidade, cegam isso mesmo. Eles cegam, eles andam cegos. Ele dizia que via os que semeiam maldade e semeiam a maldade e iniquidade, eles cegam. Segundo eu tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam mal, se cegam isso mesmo, se cegam isso mesmo. Então essas pessoas, elas se cegam, eles estão andando cego, porque eles semeiam o mal e a iniquidade.
segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal e cegam, isso mesmo. Então, os maldosos, os que semeiam iniquidade, eles andam cegos e serão destruídos. Vamos para o 9. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Então, olha só para vocês perceber o poder que tem o nosso Deus na vida daquele que crê. Ó, o 9 diz assim, ó, que Deus vai fazer com esses falsos que andam semeando mal, a maldade. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Então, com Deus, eles vão receber, eles vão ser destruídos pelo assopro da boca de Deus. A palavra fala isso no Apocalipse. Vamos para o 10. O bramido do leão e a voz do leãozinho, o bramido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos se quebrantam. Aqui o Senhor está falando que, por mais feroz que é um leão, e por mais que o leãozinho tem dentes pequenos, e eles crescerão, se destruirão, e o leão morrerá, porque não pode se alimentar a seu ímpio. Por mais forte que ele é, e por mais que ele cria leãozinhos, serão destruídos pelo assopro da boca de Deus. Então, porque os leões de hoje estão formando leãozinhos, e os leãozinhos, os dentes deles vão se envelhecerem e vai cair, e vão morrer e vão perecer como leão velho. No nome do Senhor Jesus Cristo. Simboliza os perseguidores, os falsos profetas, que ensinam seus filhos o caminho do mal. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos do leão andam dispersos. Então, esses leão velhos simbolizam os falsos profetas que pregam o seu evangelho, e a sua igreja anda dispersa, que são os leãozinhos. Por quê? São leões, não é ovelha. Agora, aonde tem um pastor de ovelha, as ovelhas não andam dispersas, porque Deus é que guia, Jesus guia pelo teu Espírito Santo, e leão anda cego, os leões andam cego. Então, perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos do leão andam dispersos. A igreja anda dispersa, porque quem está nos seus altares são leões. Os leãozinhos andam dispersos. Aonde que é governado pelo Espírito Santo e por Deus, não anda disperso. As ovelhas andam respeitando a voz do seu pastor. Quando tem pastor de verdade, que é chamado anjo da igreja, as ovelhas não andam dispersas. Vamos para o 12. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Aqui, ele já estava entrando em um momento em que ele teve uma visão quando dormia. Ele faz. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Agora vamos lá pro 13. Entre pensamentos de visão da noite, quando caí sobre os homens o sono profundo. Então, ele está falando de quando você dorme, Deus traz a você, vem te visitar pelo teu Santo Espírito em sonho, visões. Deus te dá visões, te dá sonhos.
pelo Espírito Santo, Deus te mostra as coisas. E Deus mostrou a Elifaz aqui. Mais embaixo vocês vão ver Deus mostrando a Elifaz quando Elifaz dormiu. Ó, sobreveio-me, ó, começa a visão de Elifaz. Sobreveio-me o espanto e o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Então ele teve uma visão. Ele viu, ó, sobreveio-me o espírito e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Ele teve uma visão que até os ossos dele estremeceram. E então o Espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. O Elifaz, ele até arrepiou quando ele teve a visão. E mais embaixo aqui os irmãos vão ver a visão que Elifaz teve. Parou ele, mas não conheci. E a sua feição, eu não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia, olha, o vulto falou com Elifaz. A voz que veio a Elifaz, Deus falou com Elifaz. Esse vulto era Deus falando com Elifaz. Percebe-se que é, olha para vocês irmãos ver. Ó, dizia, seria, olha o que Deus falou para Elifaz, seria porventura o homem mais justo do que Deus? O anjo do Senhor, para mim é o próprio Deus falando Elifaz, seria porventura o homem mais justo do que o próprio Deus? Ó, seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? É uma pergunta, é uma reflexão. Olha que reflexão. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Ó, eis que nos seus servos não confia. Deus não confia nos seus servos. Olha bem para os irmãos ver o poder e a sabedoria e a forma que Deus trata até os anjos. Ó, e nos seus anjos encontra loucura. O Senhor dizia que nos seus anjos encontrava loucura, nos anjos do Senhor. Agora, os irmãos vão ver nós, que somos do pó da terra. Olha, quanto menos naquele que habita em casa de lodo, de barro, casa de barro, cuja fundamento está no pó, que somos nós. A Bíblia está dizendo que Deus não confia nos anjos, tá? E diz que encontra loucura nos anjos. Agora imaginem nós, que habita em casa de barro, e habita em casa de lodo, que é de barro, cujo fundamento está no pó, está no pó. Já imaginou? Agora, vocês imaginam o que nós somos diante de Deus, sendo que até nos anjos o Senhor não confia? Nós não passamos de um monte de podridão diante de Deus e que tem que buscar misericórdia todo dia, descer, se humilhar diante do Senhor. E são machucados como a traça. O Senhor está falando que nós somos machucados, que nós somos chicoteados, perseguidos, que nós adoecemos, que nós sofremos como a traça. Nós não somos nada diante de Deus. E tantos batendo no peito, que é o tal, que é isso, que é aquilo outro. Nada somos. Não passamos do monte de barro. O que tem dentro de nós é um espírito que nós temos que tratar em vida, em carne, para que ele possa repousar em Cristo nos últimos dias.
e herdar a morada eterna, que é a Nova Jerusalém. Agora o 20 diz assim, ó: desde a manhã até a tarde são despedaçados. Então, o Senhor está dizendo que nós de manhã até a tarde somos despedaçados. Por quê? Porque somos perseguidos, somos caluniados, criticados, todas as formas. Nós não somos, ele compara nós como nada diante dele. E eternamente perecem, sem que disso se faça caso. E o homem, ele perece sem fazer caso de Deus, sem querer conhecer os propósitos de Deus em Cristo Jesus. Perece a humanidade. A humanidade se perece. Só fala de dinheiro. Hoje mesmo eu já ouvi. Nós temos que trabalhar, tem que ganhar mais, ganhar dinheiro, trabalhar, sabe como? Fazendo mal para os justos, perseguindo os justos e recebendo dinheiro sujo, matando os inocentes. É isso que eles estão falando. Nosso mundo está perdido. Jesus está perto de voltar e fazer juízo, que os inocentes estão sendo mortos, estão sendo pisados, perseguidos e chicoteados. Mas a justiça de Deus virá com vara de fogo. E nós não queremos que a humanidade pereça. Por isso convidamos a entregar a vida a Jesus. Convidamos a conhecer a palavra de Deus, a palavra libertadora. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a Bíblia Sagrada. Vou repetir o 20. Desde a manhã até a tarde são despedaçados. Eternamente perecem sem que disso se faça caso. Não faz caso, o povo não faz caso de Deus e nem da sua palavra. Porventura não passa com eles a sua excelência? O Senhor está falando, porventura não passa com eles as suas excelências, a sua riqueza, o seu orgulho, o seu dinheiro, o seu carrão, sua grandeza. Você morre. Morreu aí, ó. Empresário há pouco tempo, empresário famoso. Ficou os bens para a família. E a alma, para onde foi? Só Deus o sabe. Morre, mas sem sabedoria. A Bíblia diz que eles morrem, mas sem sabedoria. A sabedoria verdadeira vem do alto, vem do Espírito Santo. Só pode vir de Deus. Salvação só pode vir de Deus. Sabedoria só pode vir de Deus. O Espírito Santo só pode vir de Deus em Cristo Jesus. A salvação só pode vir de Deus em Cristo Jesus. Mas para isso, precisamos ser fiel, obedecer a sua palavra. Por isso Satanás usa os seus servos para tentar nos distanciar, tentar nos afastar do propósito de Jesus na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para que nós não perecesse no lago de fogo. Mas nós continuamos na fé, crendo no poder da palavra em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Deus abençoe a toda a igreja do Senhor. Que essa palavra seja de salvação para a sua vida. E peço aos irmãos que creia, compartilha essa palavra. Posta nos seus status para que chegue aos ouvidos de pessoas que necessitam dessa palavra. Alguém vai necessitar dessa palavra. Os grandões, os sabichão, não vai precisar, porque já estão cegos. A Bíblia diz que nos olhos deles tem uma escama como de peixe, que um dia o Senhor vai arrancá-los, mas vai ser tarde demais. Eles vão enxergar, mas vai ser tarde demais. Deus abençoe toda a igreja do Senhor, e a paz do Senhor para todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.